seja louvado. Diga aí no seu lugar, diga assim: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Tema de hoje, palavra maravilhosa: Ele ressuscitou, Ele vive. Diga aí no seu lugar, diga assim: Jesus Cristo ressuscitou. Diga assim: Jesus Cristo vive. Nós somos uma igreja que acreditamos que Jesus ressuscitou e que Jesus vive. Jesus reina eternamente. Palavra do Senhor, antes de orarmos, Lucas 24, 5, a Bíblia diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou, meu irmão. Jesus Cristo ressuscitou, minha irmã. E Jesus Cristo vive. Amém. Vamos orar a Deus. Abra os seus lábios com alegria. Abra os seus lábios com liberdade. Abra os seus lábios para falar com Deus nesta hora. Senhor Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Obrigado, ó Pai, pela certeza que nós temos nos nossos corações, Senhor, sobre a obra da cruz. Pela certeza que nós temos no nosso coração, Senhor, que o Senhor cumpriu um plano perfeito, um plano de salvação, que o Senhor consumou naquela cruz, ó Pai, o seu plano perfeito de salvação. E por isso estamos aqui, Senhor, chamados, Senhor, para servir o Teu reino, ó Pai, seguros, ó Pai, que a salvação está nas mãos do Senhor, que a salvação não está nas mãos de um homem, de uma mulher, mas nas mãos de Deus. Obrigado, Jesus, ó Pai, por essa certeza e por esta paz, Senhor, que preenche os nossos corações. Jesus Cristo morreu, mas Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está vivo em nós, porque a Tua palavra diz que Ele deixou um consolador em cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Jesus, por esse entendimento, Senhor. Obrigado por estarmos num pacto de melhores e superiores promessas, por estarmos, Senhor, debaixo da graça de Deus, da genuína palavra da graça de Deus. E que esta palavra, mais uma vez, Senhor, fale aos corações, renove, Senhor Jesus, vidas, mentes, Senhor, ó Pai, cure a alma, Senhor, renove, Senhor, o Teu povo nesta manhã. Sim, ó Deus, nós oramos com fé, no nome santo de Jesus. E a igreja que crê que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive, diga amém. Amém. Diga glórias a Deus. Aleluia. Diga a Deus, seja louvado. Aleluia. Obrigado, Bispo Alessandra. Glórias a Deus. Então, o tema desta manhã: Ele ressuscitou, Ele vive. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo vive. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, seu bloco de anotações, né? Para que você esteja atento àquilo que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração. Quero aqui mais uma vez declarar pela fé com você, quero ligar com você esta manhã, que este mês de maio, Senhor, será um mês de milagres, de sinais, amém, de prodígios, de maravilhas, ó Pai. Cremos, ó Pai, que nesse mês de maio portas se abrirão, Senhor. Amém, Jesus. Que respostas, Senhor, de oração, Senhor, serão vistas neste lugar. Deus seja louvado, Dona Janete, pela sua vida, pelo seu testemunho. Deus seja louvado. Nós cremos no Deus de milagres. Nós conhecemos ao Senhor de ver e não de ouvir falar. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Então, igreja, esse assunto, né, que nós vamos tratar hoje, nós inclusive passamos recentemente agora, né, no momento que essa mensagem está sendo gravada, nós passamos o momento da Páscoa. Então, enquanto os judeus celebram a libertação lá do Egito, né, nós celebramos que Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, ao nos salvar, Ele realmente nos livrou do Egito desta terra. Aleluia. Então, o primeiro
ponto que eu quero tratar com a igreja, eu queria que você anotasse ali na sua agenda, é o fato que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e venceu a morte para nos salvar. Então eu queria que você pensasse nisso, meu irmão. Vou repetir para você, que Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele venceu a morte para nos salvar. Diga glórias a Deus. Então, este fato não é um fato qualquer. Nós, como crentes, como evangélicos, como cristãos, como um povo protestante que rompeu com o catolicismo, por isso chamados protestantes, esse fato de Jesus ter ressuscitado, ter vencido a morte, ter cumprido um plano de salvação, não pode ser um fato qualquer. Não pode, presbítero Beto, não pode ser algo comum. Tem que ser algo, amado, maravilhoso, visto e reconhecido por todo o povo de Deus nessa terra. Eu queria aqui abrir um parênteses para te dizer algumas coisas para você pensar nesse início de culto, não? Amado, excetuando o cristianismo, que reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esta igreja é este tipo de igreja. As outras religiões, amado, e aqui eu não estou aqui atacando ninguém, estou falando um fato. As religiões, amado, elas não podem ser comparadas ao cristianismo, porque com toda a data vênia, amado, Buda, com todo respeito, Maomé, com todo respeito, Kardec, qualquer outro profeta dessa terra, ou ídolo dessa terra, ou Deus dessa terra, não podem ser comparados a Jesus Cristo. Só Ele venceu a morte, só Ele ressuscitou, só Ele, amado, subiu aos céus glorificado, só Ele, só Jesus. Isso é um fato, Então, não é uma questão, amado, de atacarmos religião alguma, mas Jesus Cristo ressuscitou. Até onde me consta, Buda não ressuscitou, e nenhum desses ressuscitaram. Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, amado, para nos dar a salvação eterna. Você está no ministério que crê na salvação eterna, na salvação que está segura nas mãos de Deus. Então, Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, nos salvou. Isso não pode ser um fato corriqueiro, não pode ser uma história que você olha e fala, não, tem que ser algo que tem que mexer com o teu coração, tem que ser algo que tem que guiar a tua vida. A obra de Cristo, amado, é algo maravilhoso. Então, a mensagem de hoje quer que eu e você pensemos a respeito disso. Pensemos a respeito disso, a respeito dessa obra maravilhosa, desse feito tremendo que este ministério, a Igreja Evangélica Cristo Vive, em Curitiba e como um todo no Brasil e ao redor do mundo, onde existem grupos, estudos e igrejas ligados ao nosso ministério, acredita nisso e acredita que a salvação está segura nas mãos do Senhor, que não depende, nunca dependeu e jamais dependerá de homem algum. Amém. Mas cremos que quando Jesus chega às nossas vidas, Ele faz uma obra perfeita, faz uma obra completa, e Ele vai nos transformando de glória em glória. Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos o quê? Novas criaturas. Então, entender isso é algo muito importante, meu irmão e minha irmã. Então, vamos ao contexto deste assunto de hoje. Lucas 24:5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos algo que vive? Então, você sabe, meu irmão, que se você for em qualquer túmulo de qualquer um desses ídolos, desses deuses desta terra, esse túmulo está lá com os ossos. Jesus Cristo, como ressuscitou, amado, Aleluia. o túmulo está vazio. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então, a Bíblia diz no versículo 6: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Então,
a Bíblia fala aqui de Maria, né, mãe de Deus, e Maria Madalena, estavam lá, né, pranteando a morte do Senhor, né, porque viram Jesus sendo crucificado, né, viram ele morto, e os anjos de Deus apareceram, né, quando eles estavam ali, e eles disseram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Diga aí, amado, mais uma vez, diga assim: o meu Deus, Ele vive. Jesus Cristo está vivo, amado. Está vivo em cada um de nós. Deus seja louvado. Né? O versículo 7 diz assim ainda: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, veja, Jesus Cristo morreu numa cruz, amado, para pagar e apagar, né, todos os nossos pecados. Qual era o destino natural? Eu comentei isso no culto passado. Importante que você se lembre disso, porque não se fala mais isso nos altares, né? Uma vida sem Cristo, amado, é uma vida destinada ao inferno. Está condenada ao inferno. Deixa eu te falar isso, em toda franqueza, mas amor também. Uma pessoa sem Cristo está condenada ao inferno. Precisa sim confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Precisa sim ouvir a palavra, porque diz que a fé vem pelo ouvir. E ao ouvir a palavra de Deus, se for no momento do Senhor, porque é um plano de Deus para cada um de nós somos testemunhas disso, essa pessoa precisa confessar Jesus. Então não me venha com história, meu irmão e minha irmã, né? Que eu sei que às vezes o coração da gente, não, a pessoa precisa confessar Jesus. Ela precisa mostrar que Jesus está na vida dela, e uma das formas não é ficando em casa, ficando no YouTube, ficando no churrasquinho, ou dizendo que vem para a igreja quando der. Não, ela vai ter uma sede de estar na casa de Deus, de congregar, de estar na família espiritual. Ela vai dar frutos, né? Ela vai mostrar que Jesus está na vida dela. Amados, isso precisa acontecer. Isso não pode ser uma filosofia. Não, Jesus te salva assim como que você está, fica aí mesmo. Não, amado, não. Tá? Jesus morreu por cada um de nós. Ele ressuscitou por cada um de nós. Aleluia. Garantiu a salvação por cada um de nós. Diga glórias a Deus. Aleluia. Vamos glorificar a Deus por isso. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, estava dentro de um plano perfeito. Eu sei que eu e você, né, tenho certeza que quando nós éramos, às vezes, muitos de nós viemos do catolicismo, né, então a gente ficava: por que Jesus morreu? Por que Jesus passou? Por que passou? Era um plano perfeito, mano. Tinha que acontecer. O Cordeiro perfeito tinha que ser sacrificado. Não há ninguém que poderia fazer essa obra no lugar de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Deus precisaria ser encarnado, né, como Jesus, e cumprir uma obra, mano, que nenhum homem poderia cumprir. Então a Bíblia diz assim, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Formação, né, histórica e técnica aqui para a igreja. Jesus, amado, foi crucificado na hora terça, que é 9 horas da manhã, né, na sexta-feira da paixão, que representa o sacrifício, né, de Cristo. E ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que é o domingo da ressurreição. Que os primeiros apóstolos e discípulos o consagravam, né, separando-se das atividades do dia a dia normal, né, para se dedicarem intensamente e profundamente ao dia do Senhor. Então, o domingo, né, de acordo com a cultura judaico-cristã, para nós que somos cristãos, evangélicos, o domingo é este dia separado, né? Assim como os apóstolos faziam, né? Nós também fazemos, vindo à igreja, tendo comunhão, congregando. Então, os evangelistas relatam, né, que Jesus morreu por volta da hora nona, 9 horas da manhã, foi crucificado, e por volta das 3 horas da tarde ele morreu, né? Seu corpo morreu de forma, um contexto humano, né?
E diz assim, e depois foi sepultado, antes do pôr do sol, e depois começava o sábado judaico. Então, só para que vocês entendam, né? Então, eu estava até comentando isso com a minha filha, para nós um dia ele tem que completar 24 horas, né? Dentro do contexto judaico daquela época, qualquer hora do dia já representava um dia. Entendeu? Então, se era 9 horas da manhã, aquilo ali já era um dia, não precisava ter 9 horas da manhã no outro dia, tá? Por isso que diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. Tá? A igreja está entendendo? Diga amém. Aleluia. Então vamos continuar ali. Marcos 15, 42, a Bíblia diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Então a palavra de Senhor, amado, não tem fronteiras, né? Às vezes eu vejo que tem uma interpretação que o cristianismo, né, ou a igreja é para gente pobre, gente ignorante, gente sem eira nem beira. Não. A palavra de Deus é para todos os seus. E os seus que estão aqui, digam amém. Amém. Então, José de Arimateia era um homem riquíssimo, era um homem de posição, de destaque naquela sociedade. E a Bíblia diz que ele também esperava o reino de Deus. Eles também esperavam que aquela palavra que Jesus tinha dito se cumprisse. Amém. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrer. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu um lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E a Bíblia diz ainda no versículo 47, ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Então, você vê que tudo coopera, né? Então, Jesus não era um homem de posses naquela época, mas a Bíblia diz que a palavra, né, que Jesus proferiu alcançou um homem de muitas posses, né, de destaque, de condições, e diz que permitiu que ele fosse sepultado com honra, né? Imagina, tem um túmulo específico, né? Só para Jesus é algo de muita honra naquela época, tá? Então, de novo, informação histórica. Vamos entender então sobre esses 3 dias da morte e ressurreição de Cristo. Na nossa cultura seriam apenas 2 dias, né? Porque a gente sempre conta 24 horas de um dia para o outro. Mas na cultura judaica diz que qualquer parte do dia já era contado como um dia completo. Por isso conta-se sexta, sábado e domingo. Então Jesus morreu na sexta, foi sepultado no sábado, permaneceu no sepulcro e no domingo de madrugada ele ressuscitou, que era o 3º dia. Então, voltando para a Bíblia aqui, Mateus 28:1, vai anotando aí, diz: no findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 2, glórias a Deus, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Inclusive tem um parênteses aqui, né? Nós fizemos um estudo bastante profundo sobre os anjos de Deus, né? E como existe uma ignorância no meio evangélico a respeito desse assunto. As pessoas acham que a gente aqui está adorando anjos, fazendo missa para anjos, sei lá. Mas não, a Bíblia está repleta, né, de situações onde Deus envia os anjos dele para intervir em situações específicas no nosso dia a dia. Então você, que é um membro da Igreja Evangélica desse vídeo, tem que saber que os anjos de Deus ministram a nosso favor, né? Que o Senhor dá ordem aos anjos dele para que ministrem a nosso favor. E é o que a Bíblia diz aqui, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram
espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então, meu irmão, nós servimos a um Deus, né, que ressuscitou, que venceu a morte e que fez tudo isso para nos salvar. E um Deus de promessas, porque os anjos do Senhor comentaram aqui, né, que era para que elas se lembrassem, para que elas se recordassem daquilo que Jesus havia prometido. Jesus disse: olha, eu morrerei, eu passarei por tudo isso que eu tenho que passar, mas eu ressuscitarei. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E a palavra se cumpriu, diga glórias a Deus. Amados, se a palavra se cumpriu, amados, quer dizer que a palavra de Deus se cumpre. Então, qual é a palavra que você está aí no teu coração, que você recebeu do Senhor em uma pregação, que você recebeu do Senhor ao longo desses anos que você caminha com Jesus? Eu quero te dizer, amado, essa palavra se cumprirá na sua vida. Creia, creia, não seja um Tomé, né? Nós já falamos isso aqui, desses cultos, série de cultos. Não, amado, nós somos daqueles que creem. Jesus Cristo prometeu, eu creio. A palavra veio da boca de Deus, eu creio, eu recebo. Vai chegar a hora, vai chegar o tempo, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Eu creio, em nome de Jesus. Então, primeiro ponto, igreja, que nós passamos aqui, é que Jesus Cristo, então, ressuscitou, venceu a morte, e para o quê? Para nos salvar. Para nos salvar. Isso tem que trazer segurança ao teu coração, amado. Você tem que ser um dos cristãos que estão sobre essa terra. Quando forem perguntados a respeito da salvação, você tem que dizer: a minha salvação está segura nas mãos de Jesus. Amém. Jesus Cristo é a segurança da minha salvação. Graças a Deus. Aleluia. Não sou eu mesmo a segurança da minha salvação. Não sou. Não sou. Jesus Cristo é a segurança da minha salvação. Aleluia. Outro ponto importante, igreja, nesta manhã bendita, que é culto de ceia. Mais uma vez receba esse mês de maio. Estou cheio de grandes expectativas para esse mês de maio. Aleluia. Coisas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O outro ponto importante, anote na sua Bíblia aí, que Jesus foi sacrifício em nosso lugar para vivermos pela fé. Então, vou repetir: Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, foi sacrifício no nosso lugar para vivermos pela fé. Importante que você entenda isso, porque a gente vê o mundo cristão hoje em dia, tá? Tão legalista, tão agarrado, eu diria até, usar até uma expressão, preso a tradições de homens. Eu não estou falando de tradições, bons costumes, morais, éticos, que a Bíblia está cheia deles e nos orienta. Não estou falando disso. Estou falando de tradições de homens. Então, o mundo evangélico desse século está tão preso, amado, a essas coisas, a sacrifícios, a ordenanças, a pagar o preço. E nós estamos no ministério que entendemos que Jesus Cristo foi sacrifício no nosso lugar. Para quê? Para que a gente viva pela fé. Diga assim: eu fui chamado para viver pela fé. Olha para o seu irmão que está ao lado, enquanto toma um copo de água, diga assim: você foi chamado a viver pela fé. Então, viver pela fé quer dizer, eu recebo uma palavra, confiro ela com a Bíblia Sagrada. Importante, atenção, confiro com a Bíblia Sagrada e recebo no meu coração. Declaro, confesso, vou trazendo essa palavra à memória. Isso é vida de fé, mano. E eu acho algo tão simples, mas tão difícil, tão complicado para os crentes desse século entenderem, porque se não tiver a vigília, se não tiver, o jejum, se não tiver a subida no monte, se não tiver o óleo, se não tiver o batismo nas águas,
se não tiver, amado, um monte de coisas que representam tradições de homens, que representam peso, sacrifício, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nessa manhã pela internet, ou vai ouvir essa palavra, eu quero te dizer que Jesus Cristo já nos livrou disso tudo. Aleluia. O cristianismo é algo para ser vivido com leveza, mano, com alegria, com amor. Amém. Não é um fardo, peso. Né? Sim, um sacrifício de louvor dessa palavra de Deus, algo que nós vamos fazer, né? Que é um compromisso, levar o cristianismo a sério, né? Isso aqui não é a Disneylândia, não é a igreja não é um clube social, a igreja é um lugar para adorar a Deus. Amém. Mas grave aí no teu coração, amado, Jesus Cristo, Ele fez o sacrifício no nosso lugar para você viver pela fé. Então, não tem como a gente entender que tem que fazer sacrifício e tem que viver pela fé. Amado, ou você vai viver de sacrifício ou você vai viver pela fé. Amém. Verdade. Nós comentamos aqui algo assim que por vezes pode até agredir alguns, né? Mas não é essa a intenção. Mas misturar lei com graça vai virar desgraça, mano. Nós somos da graça de Deus. Nós somos o povo da fé. Ponto. E é desafiador, amado. É desafiador viver pela fé. Você tem que viver com base naquilo que você crê à luz da Bíblia Sagrada. Ponto. Então você não vai ver aqui nesse ministério óleo, jejum, subir no monte, batismo nas águas, que é um ritual, não salva ninguém. Né? Eu quero que algum teólogo me contradiga dizendo que o batismo nas águas salva alguém. Não, às vezes é uma cerimônia. Então, nós somos chamados para viver pela fé. Então Jesus Cristo morreu, ressuscitou para nos salvar. Jesus Cristo foi sacrifício no nosso lugar para você poder viver pela fé, amado. Lucas 24:7, anote na sua Bíblia aí, diz assim: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8: então se lembraram das suas palavras. Então se lembraram da promessa do Senhor. Então, viver pela fé. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo 99%. Será salvo 80%, os outros 20% no batistério da igreja. Não. Veja com a sua Bíblia, mano. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto. Ponto. Então diga aí, vamos fazer uma prova de fé. Diga assim: Jesus Cristo, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele está vivo. Diga glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado, amado. Nós fizemos um exercício aqui para saber quantos salvos tem aqui nessa manhã. Né? Todos que estão aqui são salvos. Porque a Bíblia diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. A Bíblia diz que a salvação vem pela fé. Né? A graça de Deus vem pela fé. Então, informação histórica: da morte, ressurreição e Pentecostes passaram 50 dias. Jesus morreu na Páscoa judaica, no 14º dia de Nissan, ressuscitou ao terceiro dia depois, no primeiro dia da semana, no domingo, dia santo, e após a ressurreição, ele permaneceu 40 dias. Apareceu aos discípulos e ensinava sobre o reino já ressuscitado. Então nós cremos também, né, e servimos a um Jesus Cristo ressurreto. Diga assim: ressurreto. Ressurreto. E ressuscitou e está vivo. Atos 1, versículo 3, igreja, diz assim: a estes também
depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas, o que é, igreja? Incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, amado, viver pela fé, eu quero te dizer que é um exercício muito desafiador. Muito desafiador. E glórias a Deus, amado, porque você está no ministério que te ensina a viver pela fé. Te ensina a conferir as coisas espirituais com coisas espirituais. Te ensina a mergulhar na palavra. Te incentiva a mergulhar na palavra. Então tudo o que nós temos nessa igreja tem base na palavra. Nós temos agora uma formação de casais. O que nós estamos ensinando aqui? Bíblia Sagrada. Cada encontro nós estamos mergulhando na Bíblia Sagrada, vendo o que na Bíblia Sagrada existe sobre orientações para um casamento feliz. Nas reuniões de homens e mulheres, que é o Ministério Bravos e as Graciosas, o que nós conversamos nessas reuniões? Sobre a palavra. Então, nos cultos dominicais, sobre a palavra. Nas quartas-feiras, que é estudo da palavra e também oração, mergulhamos na palavra. Então você está no ministério, amado, que te ensina a viver pela palavra. Diga glórias a Deus. Então, Atos 1,9 diz assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Versículo 10, estando eles, com os olhos fitos, firmes, olhando em direção aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, os anjos do Senhor, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, homens, mulheres de Deus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus Cristo voltará. Aleluia. Daqui a pouco nós faremos a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é uma cerimônia instituída pela Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer a ceia do Senhor, porque é algo que o Senhor disse: olha, vocês farão essa cerimônia, essa ceia do Senhor, até que Jesus Cristo volte. E Ele voltará para buscar a sua noiva. Você é a noiva de Cristo. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. Atos 2:1, a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, o quê? Cada um em um canto da terra. Um lá no YouTube, outro lá no Instagram, o outro lá no sítio, o outro lá, cada um em um canto da terra. Não. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Amados, igreja é um local de congregar. Amém. Crente foi chamado para congregar. Amém. Não existe crente que não congrega. Ah, eu sou crente, você congrega? Não congrega. Desculpe, meu irmão, desculpe toda a data velha, não fica bravo comigo, não cancele, não denuncie no YouTube, no Instagram. Não é crente. Crente precisa congregar, ter família espiritual, ter igreja. Ah, qual igreja você é? Ah, não, eu sou dos desigrejados. Não existe isso, amado. As manifestações do Senhor, essa aqui é uma delas, se cumprem com a igreja reunida. Aqueles que estão entendendo, digam amém. Amém. Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Não é esse ratatá que você vê na televisão hoje, que você vê nas internets hoje, com os coaches mirins aí, os pastores mirins, uma aberração da natureza. Acho que, graças a Deus, parece que o conselho de pastores proibiu que esse menino não pode, conselho tutelar,
proibiu, você vê, olha que vergonha, né? Obrigado, bispo. O Conselho Tutelar, que é uma instituição humana, né, da sociedade de homens civil, teve que intervir, porque o Conselho de Pastores já deveria ter intervido, né? O Conselho de Pastores da congregação já deveria ter intervido numa aberração dessa, né? Então, a Bíblia diz, amado, que neste momento outra coisa que o Senhor já tinha prometido, né? O Espírito Santo de Deus seria derramado entre os seus. Então, Pentecostes é esse que marca este dia. Então, nós entendemos que todo crente, quando confessa Jesus como seu único, suficiente Salvador, ele é batizado no Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E falar em línguas, amado, é um dom espiritual que Deus concede com um propósito específico. Primeiro, para edificar a própria pessoa, tá? Porque às vezes a pessoa está falando em línguas, né? Não é para ela ficar se aparecendo, né, como diz o outro. Não, ela está se edificando, porque ela está falando com Deus, né? Falando em espírito com Deus, tá? E nós somos um ministério que tem raízes pentecostais, nós acreditamos, né, em falar em línguas e que a profecia, né, mas tudo isso tem dentro de um contexto, né, de confirmação. Aqui a gente não tem pessoa que se levanta no meio do culto, o pastor está pregando a palavra, daqui a pouco é atrapalhado, porque a pessoa fala assim, não, eis que vejo, aí eu eis que vejo, e vira uma bagunça o culto. Você não tem essa característica no nosso ministério, porque a Bíblia diz que tudo é com ordem e essência. Mas nós acreditamos em profecias, acreditamos no dom de línguas. Então, amado, veja, tudo dentro de um contexto, dentro de um propósito perfeito de Deus. Se Deus está falando no teu coração, diga amém. Olha, então a Bíblia diz assim no versículo 4: e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Então não vem um pedacinho do Espírito Santo para você, porque quem já frequentou muitos ministérios legalistas, porque eu, graças a Deus, não frequentei, né? Nasci na graça de Deus, mas convivi com muitos irmãos, né? Com muitos tutores, né? Que vivenciaram dentro de ministério legalistas. Amado, e aí você acredita, né? Você acredita, a pessoa, não, aquele lá tem um pouco mais de unção que o outro, parece que recebeu mais espírito que o outro, entendeu? O presbítero recebeu só um pouquinho, presbítero. Aí tem outra irmã, não, a outra irmã recebeu um montão, ela tem mais que o outro. Não existe isso, amado. O Senhor distribuiu a mesma porção para cada um de nós. O mesmo Espírito que está em mim está na sua vida. O mesmo poder que opera na minha vida opera na sua vida, amado. Diga glórias a Deus. Isso é igreja. Não é um lugar de aí vem a irmã, né? Porque a irmã já até balança o copo, não vai ter uns cocão gigantes assim, né? Não, porque eu sou, a unção está comigo, amado, e tem virado isso que você tem assistido aí, tristemente, porque quando eu vejo lá um moleque de 13, 14 anos dando um ratatá, outra menina lá do copo, lá que você fala do copo, ela traz um copo, você vê do copo, esse copo aqui, você está vendo esse copo? E no final você fala, meu Deus, o que é isso? Para onde está indo esse evangelho? Graças a Deus, amado, o Senhor age dentro do contexto certo, né, que é a igreja. Em nome de Jesus, que você entenda isso. Então nós estamos falando nesta manhã que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vive. Amém. Olha, amado, nós temos uma grande responsabilidade, né? Eu tenho certeza que você tem feito reflexões a respeito dessas pregações que nós estamos fazendo, essas últimas agora, né? Essa série que a gente está. Que desafio, amado, é pregar a graça de Deus num mundo como nós estamos. Ontem eu estava assistindo, né, no final de semana eu tiro para fazer os meus estudos, né, inclusive até vir aqui para pregar essa palavra para você. Estava falando um rapaz que eu sigo ele já há um tempo, bem sério, né, um ministério sério. Ele estava falando sobre as igrejas da parede preta, né? Então virou uma característica de uma igreja que tudo pode, tudo aceita, né? Que as igrejas da parede preta,
elas são igrejas permissivas, né? Elas são igrejas que só falam de dinheiro, só falam de prosperidade, de bênção, não tem responsabilidade nenhuma, não tem, né, compromisso. Aí eu estava comentando algo importante assim, né? E eu também não tinha não tinha ficado atento a esse detalhe, né? Não sei se vocês repararam, essas igrejas agora mais modernas, elas são feitas no estilo de um shopping, sabia? Presta atenção. Então, quando você entra, a fachada da igreja, quando você entra dentro, as luzes, né? Tudo parece um shopping. E a crítica que estava vindo por trás disso aqui, né? É como esse Deus dessa terra, que é o Mamon, né? Está dentro das igrejas. Então a igreja é feita com uma intenção não de adorar a Deus, mas de um consumismo. Né? Então tem lá, sem falar outras aberrações, né? Tem o membro VIP. Então, olha, para estar aqui nessa primeira. Aqui a gente já sabe, né? Você já sabe, nós já vendemos o membro VIP, o Marcelo já pagou, já conheço a Ana também, a Jaque, né, tem que acertar ali, já depois, tá bom? As primeiras cadeiras são tudo VIP, né? Gente, que igreja que é essa, Milton? Eu não estou dizendo para onde está indo todas as coisas. Então, nós temos que estar muito atentos, porque é desafiador pregar a graça de Deus, né? Que é o cristianismo raiz que você vive aqui nessa igreja, diante disso tudo, mano. Porque as pessoas querem ir no shopping, elas não querem ir numa igreja, querem ir no shopping. Então tudo é shopping, tá, gente? A luz é shopping, o slide é shopping, é tudo shopping, a fachada é shopping, é tudo shopping. Virou um shopping center, não é igreja mais. E eu tenho dúvidas, meus irmãos, o quanto isso está salvando pessoas mesmo. Ou quanto isso, Márcio, está levando as pessoas para a porta estreita, a porta larga, que a Bíblia diz que leva para o inferno, que não salva ninguém. Último ponto, igreja. Jesus, anote na sua Bíblia, venceu a morte para sermos as suas testemunhas nesta terra. Anote isso que é importante. Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele deixou o Espírito Santo de Deus em nós, né, o Consolador em nós, para quê? Para sermos as suas testemunhas nessa terra. Eu quero te dizer, meu irmão, nós somos testemunhas de Jesus nessa terra, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E eu quero te perguntar, não precisa me responder agora, mas você está sendo um bom embaixador? Você está sendo um bom representante de Cristo? Você está sendo uma boa testemunha de Cristo? Quando as pessoas olham para você, elas se alegram com o Evangelho, elas se entristecem com o Evangelho? Isso é uma pergunta, mano, bastante dura para respondermos. Porque tem irmão que não fala palavrão dentro da igreja, né? Não pode, né? Questão até de ética, mas sai da igreja uma boca suja. Amado, não é uma questão de puritanismo, não. É uma questão de mostrarmos que Jesus Cristo transformou a nossa vida, amado. Ou Ele fez uma obra, ou Ele não fez. E isso é muito sério. Porque as pessoas olham, elas nos julgam. Essa pessoa é mentirosa, desonesta, trambiqueiro, fala palavrão, sem vergonha. Não pode, amado. Desculpa, não pode. Então eu quero te lembrar que é o último ponto aqui da nossa pregação, estou terminando. Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele deixou o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né, um Consolador, para sermos as suas testemunhas nessa terra. Queria muito que você pensasse nisso. A bispa comentou aqui nos recados, né? O Yuri também comenta. Amado, vamos nos colocar nas mãos do Senhor para ser usados por Deus. Amém. Fale de Cristo, compartilhe uma palavra, envie um sermão da tua igreja, né? Convide uma pessoa para vir aos cultos. Eu comentei aqui na reunião de oficiais, e que preciso compartilhar aqui com a igreja também, né? O nosso chamado, amado, como ministério, não é evangelizar os evangelizados. Deixa a pessoa lá na Batista lá, gente. Só se ela chegar para você e falar assim: olha, eu estou muito infeliz,
não aguento mais a igreja que eu estou, eu acho que eu vou sair da igreja. Opa, então você tem que ser uma pessoa que, né, se posicione e fala assim, amada, então venha visitar a nossa igreja, venha assistir um culto, né, venha ouvir a palavra, ver se você se identifica com a pregação. Mas eu não fui chamado para pregar para os assembleianos, deixa eles lá. A igreja está entendendo? Diga amém. Nós não fomos chamados, a gente vai ficar pregando lá para a escola regular, deixa eles lá, felizes. Agora, se eles estiverem tristes, querem sair da igreja, né, são decepcionados, né? Porque eu acho que essa hora que a gente funciona como uma boia, né? Vou usar uma expressão aqui, uma boia da salvação para essas pessoas. Falar, não, amado, peraí. Essa decepção que o seu irmão está tendo aí, você não pode ficar sem igreja. Então, venha visitar Cristo Vive, venha conhecer o nosso ministério. O que eu estou falando aqui, amado, é que nosso chamado é para chegar àqueles que não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas que Deus coloca nos seus caminhos, vizinho, parente, amigo, da academia, de um monte de lugar, né? E que na oportunidade, Sandra, a gente vai lá e fala de Jesus Cristo. Fala de Deus. Nós fomos chamados para buscar a esse, amado. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Ponto. Não temos nada com o judaísmo, né? Temos só amor pelos nossos irmãos judeus. Respeitamos e amamos nossos irmãos da lei. Entendemos que eles não tiveram uma revelação. Ponto. Né? Mas nós fomos chamados, amado, para buscar aqueles que estão perdidos. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o nosso chamado. Aqueles que estão entendendo, diga amém. Diz assim, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Né? Quando você fala com as pessoas do mundo, né, que estão perdidas, elas não acreditam que Jesus Cristo ressuscitou. Então, aqui o apóstolo Paulo faz uma reflexão, né? Por que precisamos acreditar nisso que nós acreditamos? Versículo 13, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O apóstolo Paulo provocando aqui, né? Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Versículo 15, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Versículo 16, aqui tudo é um contexto de provocação, tá? O apóstolo Paulo está falando assim, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso, quer dizer isso. Versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. Versículo 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Amado, você está entendendo que aqueles que dormiram em Cristo não pereceram? Aleluia. Aqueles que morrem em Cristo viverão a vida eterna. E ele fecha aqui no versículo 19, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, né? Somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Então eu quero dizer, a obra de Cristo está completa sim. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. A obra de Cristo está completa sim. Nossa vida não se limita a essa terra, mano. Não se limita a essa terra. Graças a Deus. Somos peregrinos, né? Estamos de passagem aqui. Enquanto estivermos aqui, sim, já disse isso na igreja. Vamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, vamos realizar, vamos contribuir, vamos salvar vidas, vamos ser canal do fluir de Deus, né, onde nós estivermos, mas a nossa vida não se limita a essa vida, não se limita. Então, quando nós falamos da obra de Cristo, amado, é uma obra perfeita. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos colocarei jejum, fardo, vigília, subir no monte, ficar sem comer, ficar com o joelho roxo, de ficar ajoelhado no milho, é isso? Não. Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o que? Descanso para a vossa alma. Aleluia. Amado, é isso que eu acredito com todas as minhas forças, que o Evangelho tem que ser isso. Imagina, eu estava no mundo sim, lá cansado, estava lá acorrentado, preso, oprimido, e quando Jesus me buscou, Ele me libertou, Ele me trouxe para um lugar, amado, de pastos verdejantes, de águas límpidas, de lugar de descanso. Agora, quando eu entro numa igreja, a paz do Senhor, daqui a pouco, não vai jejuar, senão você vai para o inferno. Irmão, se você não dizimar, você vai para o inferno. Irmão que brigou com a sogra vai para o inferno. Então o irmão fala, meu Deus, mas da onde que eu estava? Sai do inferno e vai para outro inferno. Isso não é evangelho, amado. O evangelho, ele ensina, dá crescimento, exorta, educa. A pessoa entra de um jeito e fica de outro sim. É transformada sim, de glória em glória, é dia a dia, não acontece por overnight, né? Não é da noite para o dia, não. É um processo, cada um tem o seu, e Deus tem paciência e amor conosco, e nós estamos aqui também, como liderança, mas tem que haver uma transformação. E o Senhor diz, né, no versículo 30, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É leve, amado. Eu sei que para alguns às vezes é difícil, né? Acordar cedo, aí fica a bispa, ela corre atrás de um, aí quando um se esconde na coberta, outro se esconde no outro quarto, quando ela vai no outro se esconde no outro. Ela falou, calma, vamos acordar. Nós vamos para a igreja. Um dia eu falei para ela, eu não vou para a igreja. Ela falou, mas você é pastor? Eu falei, é mesmo, para a igreja. Palavra final, amados, brincadeiras à parte. Não há tempo a perder. Eu vou repetir para vocês, estou terminando o culto. Não há tempo a perder. O que Cristo fez na cruz do Calvário, amado, para tirar os fardos que estavam sobre as nossas vidas, nos curar, precisa ser refletido, amado, numa vida de bênção, numa vida abençoada. Jesus Cristo continua, amado, chamando os cansados, os sobrecarregados, para lhes dar descanso. Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Aleluia. A ressurreição de Cristo nos garantiu a vitória e a vida eterna. Se uma pessoa não confessou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, amado, a cada pregação, a cada palavra você tem essa oportunidade, meu irmão, que está na internet. Você pode se levantar no teu lugar e dizer, Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador, e eu entrego, Senhor, a minha vida a Ti, Jesus. Aleluia. Tenha essa coragem, meu irmão, que está na internet. E saiba que tem um aprisco seguro na cidade de Curitiba. A Igreja Evangélica Cristo Vive Curitiba, aqui na rua Anne Frank, número 2630, aqui no bairro do Boqueirão, está com as portas abertas. Todos os domingos, amado, 9 horas, nós estamos aqui realizando um culto ao Senhor. Todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, estamos aqui, amado, com uma palavra específica, estamos aqui orando. E os eventos que a nossa igreja tem. Amém. Então, amado, a obra de Deus, a obra de Cristo, não foi em vão. O Senhor nos libertou, o Senhor nos perdoou e o Senhor transformou a nossa vida pela graça de Deus. Deus seja sempre louvado e engrandecido por isso. Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus. Aleluia.